Seedcorp HO investe US$1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, sou Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro, e hoje vamos abordar um tema bastante interessante sobre distribuição agrícola, sobre qualidade e tecnologia ao serviço do produtor. Acreditamos que informação de qualidade baseada em evidência é fundamental para a tomada de decisão e para o enfrentamento aos desafios impostos pelos dias atuais. Neste sentido, a Academia do Agro promove uma série de entrevistas e depoimentos com líderes e agroempreendedores para divulgar não só suas trajetórias profissionais, mas conteúdos relevantes como panorama econômico, aspectos técnicos, ferramentas e inovações tecnológicas, desafios para o setor, liderança e gestão de equipes, gestão do negócio em tempos de crise, impactos na cadeia agroprodutivas, aos agricultores, entre outros tantos temas. Conversamos hoje com Valdemar Lacerda, diretor executivo da Espaço Agrícola, e neste bate-papo Valdemar explica o papel protagonista da empresa no sistema produtivo do estado de Goiás, com destaque para os desafios de manter e melhorar cada vez mais a qualidade e serviços de insumos agrícolas ofertados ao produtor rural. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, Valdemar Lacerda. Que bom te ver, que bom te ouvir. Tudo bem contigo? Obrigado, Valdir. Bom dia. Valdir Franzini, meu amigo antigo. Nós temos... De outras datas. Nós temos alguns chãos aí, nem botina nós temos, já gastamos algumas, né? É verdade. A estrada é longa, né, Valdir? Mais de 40 anos, né? A estrada é longa. Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus tô bem, Valdir. É verdade. Cara, me fala uma coisa, eu tô muito... Como já te disse inicialmente, mas muito honrado, muito satisfeito de contar com um bate-papo contigo, principalmente que a gente sabe a sua resiliência, a sua persistência, a sua forma de trabalhar e que vem obtendo aí, dando passos firmes, passos largos, como se diz, né? E principalmente aí na região sul, sudoeste de Goiás, e a gente sabe que você tem, juntamente com o Carlão, vocês são uma referência no mercado de distribuição de insumos agrícolas há muitos anos. Eu diria aí mais de 2 ou 3 décadas já na estrada. É isso mesmo, né? Quantos anos nós estamos de Espaço Agrícola já? A Espaço Agrícola, Valdir, está caminhando para o 22º ano, Olha né? só. No dia 1º de agosto agora de 2022, a gente completa 22 anos aqui na região ao sul do BR-153, com extensão de lojas também para Jataí e para Piracanjuba. Que bacana. Nós vamos falar um pouco dela, Hoje nós viu? temos 3 unidades. Nós vamos falar um pouco dela também, tá? Me fala uma coisa. Um prazer. Primeiro eu quero ouvir um pouquinho. Eu acompanho já de longa data a sua caminhada, como você também acompanha a minha, mas nossos ouvintes com certeza não conhecem toda a nossa trajetória. Então, onde tudo começou, cara? Conta um pouco aí da sua história para nós. Bom, como a gente vinha falando antes, eu sou sexagenário agora, né? Acabei de completar 60 anos, com 42 de estrada, né? Cheguei em Tumbiara em 1981, recém-formado, há 2 anos encerrado o curso de técnico agrícola, e vim trabalhar na Pioneer, uma empresa que todo mundo conhece, né, logicamente, uma referência no mundo da genética, e foi a minha primeira escola.
Na sequência, 1981. Na sequência, em 1984, eu fui para Cargill Sementes naquela ocasião e lá fiquei até 1999. Já era DeKalb, né? Porque a Cargill foi vendida para Monsanto na época pela marca DeKalb. 2000, junto com o Carlos Gomes, que é meu sócio, que era a gente era colega na época, né? Sempre trabalhamos junto, tomamos a decisão de montar a nossa empresa Espaço Agrícola, que hoje já estamos caminhando para o 22º ano. Muito felizes, por sinal, a realização de um sonho. Está dando tudo certo, graças a Deus. Bom, Neymar, e a família? Conta um pouco da sua família. A família é originária de onde? Seu pai, mãe, você se formou aonde? Conta um pouquinho disso para nós. Eu sou filho do Triângulo Mineiro, eu sou filho de Tuiutaba, né? Meus pais eram pequenos agricultores na época, mas por fatalidade do destino eles faleceram. Eu era muito novo, eu tinha 6 anos quando minha mãe faleceu e 11 anos quando meu pai faleceu. Fui criado pelos meus avós, especialmente meus avós maternos, que também são de origem da pecuária, né? Em 1977, eu ingressei no Colégio Agrícola de Uberlândia. Em 1979, falei 1977, né? Em 1979, eu me formei no curso de técnico em agropecuária. Tentei por 2 anos ingressar na faculdade, mas eu acho que eu fiz muito bem o curso técnico, mas a parte de vestibular eu não aprendi bem não, sabe? Tomei uns 3 pau em vestibular e resolvi que eu tinha que trabalhar. Foi quando me surgiu a oportunidade de ingressar na Pioneer. Essa unidade aqui de Itumbiara, que todo mundo conhece, ela estava na fundação ainda, na terraplanagem. Então, nós viemos para cá, um grupo de amigos, de colegas do colégio, inclusive, naquela época. E naquela ocasião, na entrevista com o Carlos Verland, que você conhece bastante, me direcionou ao mundo das vendas. Eu nem imaginava que um dia seria vendedor, sabe? Carlos Verland tem essa contribuição na minha vida, como muitas outras, né? Porque ele foi meu primeiro professor. Então, naquela ocasião, eu me virei vendedor, sabe? E faço isso até hoje com muito carinho e com muito profissionalismo. Eu acho que é uma profissão abençoada, uma profissão um pouco... Mas no passado, eu acho que ela era um pouco discriminada, né? Mas hoje não. Hoje o mundo sabe que vendedor é uma das profissões tão importantes quanto médico, quanto qualquer uma outra, né? E tenho orgulho de me intitular vendedor, viu? Que bom. São dois. É porque aquela história... O que você não... Sou um profissional de venda, sou um executivo... Não, sou vendedor. Pode ser até vendedor de sonhos, mas eu quero ser um bom vendedor. É isso mesmo. Mas a gente vende realização de sonhos, né? Foi isso que a gente aprendeu a vida inteira e foi isso que eu trilhei, sim, sempre. Realização de sonhos, os meus e dos meus clientes que viraram amigos, né? Tanto que aqui na Espaço Agrícola, Valdir, nós não temos clientes, nós temos clientes amigos. É o rótulo que a gente tem para lidar com a nossa clientela, entendeu? Que hoje são mais de 1.000, graças a Deus. Que bom, que bom. Venda pode ser o que for, mas ela sempre está calcada em um negócio muito forte, confiança, né? Você não compra de quem você não confia e você não vende para alguém que você também não confia. Então, esse aspecto de amizade, de engajamento é fundamental em qualquer processo, seja ele comercial, seja ele de qualquer tipo de serviço ou de produto, né? Isso faz toda a diferença. Corroborando com a sua afirmativa, Valdir, esse momento da pandemia carimbou essa verdade. Vendas é realização de sonhos, mas é relacionamento especialmente, sabe? Para todo gestor de vendas que você fizer a pergunta, quanto que relacionamento é importante na venda? Todo mundo vai te falar que é acima de 80%. Porque
esse momento de pandemia, para você ter uma ideia, nós crescemos muito e outros colegas de outras revendas também cresceram, especialmente as regionais, porque tem relacionamento com o cliente. O cliente não queria receber qualquer pessoa na fazenda dele, ele não abria a porteira para qualquer pessoa. Então, se você não tivesse conhecimento, não tivesse relacionamento, você não tinha acesso ao cliente, né? Ele não te deixava, ele nem te atendia, né? O cliente só atende hoje quem ele confia, senão ele não atende, não. Você falou tudo, Vannevar, porque hoje, se nós vamos até comentar rapidamente sobre a questão de mercado de distribuição de insumos, as suas transformações e tal, mas uma das forças, se não a maior força que tem a distribuição, a revenda, vamos chamar assim, é o relacionamento e a sua capilaridade. A capilaridade em função dessa aproximação, de entender cada um dos seus clientes, dos seus produtores, dos seus amigos, como você muito bem disse, e quando existe um refluxo nas expectativas, isso também faz a diferença. Você citou a pandemia. A pandemia, todo mundo parou, todo mundo se afastou? Não. O pessoal procurou aqueles que eles têm relacionamento, aqueles que têm confiança, aqueles que eles conhecem, e isso faz toda a diferença realmente no processo. Podcast Academia do Agro. Vonei, como é que você, falando em distribuição, como é que você descreveria hoje o complexo do setor de distribuição de insumos agrícolas do Brasil? Você tem ideia do tamanho desse mercado? Nós temos evolução ou não? O que você me diria? A distribuição de insumos no Brasil, macro, né? Ela representa 57% do negócio. Cooperativas representa mais 20 e poucos % do negócio, né? Venda direta até pouco tempo representava 8% do negócio. A indústria, infelizmente, na minha opinião, está investindo muito nisso. A indústria está, nesse momento, desvalorizando o sistema de distribuição. Isso é muito perigoso, é muito ruim, mas é o que eles estão fazendo, né? Fortalecendo muito a venda direta. Isso não é bom. Não é bom para eles e não é bom para o cliente também, porque aquilo que nós vínhamos falando, né? A indústria pode ter acesso de preço, de condição comercial, mas ela não tem relacionamento. Ela não entra pela porta da cozinha do agricultor, né? Hoje esse pessoal é muito bom de computador, de WhatsApp, de site e tal, mas os caras não põem a botina para sujar. E isso que o agricultor espera. Nós estamos vivendo um momento de maturidade da distribuição, respondendo a sua pergunta. 2003, 2004 foi um marco muito importante para a distribuição, que foi o advento da ferrugem asiática, né? A ferrugem asiática obrigou o sistema de distribuição a se profissionalizar muito. Naquela época ainda tinha muito amadorismo. Hoje não tem mais. O mercado não permite amadores, nem na distribuição, nem na cooperativa, e nem na venda direta, nem ninguém. Acabou, né? Hoje você tem que ser profissional para poder atender o seu cliente com qualidade, porque senão o profissionalizado vai lá e te toma seu cliente. Então todo mundo foi obrigado a se profissionalizar. E nesse ponto, eu acompanho muito as associações, já fui conselheiro da ANDAV, a nossa Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, já participei bastante disso, já fui um dos fundadores da AgriRede, uma associação que nós criamos para poder defender o nosso negócio de distribuição e assim por diante. Eu sempre me meto nessas associações porque eu acho que a gente precisa contribuir também com o crescimento do negócio, né? Não do meu negócio, do negócio como um todo, né? Mas eu vejo que a distribuição ainda é a porta mais importante para chegar no cliente, sabe? E para levar as tecnologias ao cliente também, porque nós temos muita capilaridade, né? A Espaço Agrícola, nas 3 unidades, tem 1.039 clientes ativos, né? Um percentual bom disso aí dentro do Pareto lá, 80-20 nosso está na mão de 500 clientes. Esses 500 clientes nós conhecemos cada talhão da fazenda dele. Nós sabemos todas as soluções que a gente tem que oferecer para ele. E a gente tem crescido muito dessa maneira no cliente
porque a gente vai lá resolver as demandas dele. Não vou nem falar os problemas dele, as demandas dele, sabe? Em genética, que você conhece tão bem, em corretivos de solo, não só o calcário que a gente conhece, mas hoje a gente tem tecnologias completamente diferentes, trazendo resultados fantásticos, né? Biológicos, né? Que têm entrado assim violentamente, e isso tem contribuído muito com o ganho de produção e produtividade nas lavouras, né? E agora entra a agricultura 5.0 também, que já vai contribuir bastante. Então, a revenda, o distribuidor, ela é um shopping do agricultor, você entendeu? Aqui ele busca todas as soluções. Por isso que eu te falo que a venda direta, eu não acredito muito nela, porque a indústria vai lá vender um item para o agricultor. O agricultor hoje não tem paciência mais de atender 20 fornecedores. Ele quer resumir onde ele chega lá e tem solução. É igual você ir num shopping. Você vai num shopping, você vai lá e resolve sua vida. Você compra sapato, você compra calça, você compra meia, você compra cueca, você compra perfume, né? Na revenda é a mesma coisa. Aqui o agricultor, ele entra a nossa porta, nós entramos na fazenda dele, e ele tem soluções para tudo. Até seguro agrícola nós fazemos hoje. Se o produtor precisar de assistência financeira, a gente tem como ajudá-lo a buscar recurso financeiro junto ao mercado financeiro também. Interessante. Wandemar, você falou das oportunidades para o setor de distribuição, essa questão de uma solução mais completa, com mais opções ao produtor, muito bem citado aí hoje a questão dos biológicos, a questão da agricultura 5.0, a questão de outros insumos que estão saindo um pouco do tradicional, né? Tipo questão de fertilidade, como chama? Organominerais, organominerais, né? Nanopartículas. Exatamente, rochagem, pó de rocha, e tantas coisas vindo aí, né? Muito bacana. Agora, você também comentou bem sobre a questão de vendas diretas, que ela pode ter seu sucesso dentro de um espaço, mas ela não vai muito além disso em relação a atendimento às expectativas do produtor. Agora, é fato também que o mercado de distribuição, como eu comentei anteriormente, está em transformação. Essas aquisições e fusões de empresas e entrada de fundos de investimento multinacionais nesse mercado brasileiro de distribuição, vai atender essas expectativas do agricultor? Tem atendido? Bom, a gente intitula as grandes associações, as grandes aquisições aí dos mega distribuidores, né? Nós temos aí uma meia dúzia no Brasil hoje já atuando. Eles têm o modus operandi deles, né? Eu tenho certeza, e a gente já reconhece, que eles têm uma boa participação no mercado de distribuição. Eles estão dentro dos 57% que eu citei, né? Eles têm suas contribuições, sim, com certeza. E, mais uma vez, eles nos obrigaram a nos profissionalizar mais, né? Porque nós temos que correr à frente. Eu falo aqui, Valdir, que nós temos dois ambientes distintos. A loja de Goiatuba e Piracanjuba atende aqui o sul da BR-153 e o centro goiano, né? Nessas regiões aqui, a gente atende aí algo em torno de 25 municípios. Esse é o nosso universo. Você pega um grande grupo, ele atende Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e assim por diante, né? Então, o modelo de gestão deles é mais macro, né? O nosso, eu entendo que é mais fidelização, né? Eu falo que nós trabalhamos a venda consultiva, sabe? A minha equipe tem a obrigação de conhecer o talhão de cada cliente. Para poder... Qual é o tamanho da sua equipe hoje? Nós somos 23 pessoas que atuam diretamente com vendas, desde os vendedores até os meus gerentes comerciais, né? Nós temos hoje 23 pessoas atendendo o agricultor. Eu também atendo, mas a minha função, a do Carlos, é mais institucional hoje, né?
porque o negócio, graças a Deus, cresceu, então nós temos muitos outros compromissos. Então nós temos o nosso staff que suporta a parte de vendas, né, de compra e vendas. Nós temos 2 sócios, um em Piracanjuba e outro em Jataí. Aqui em Goiatuba eu tenho um gerente comercial de vendas, a gente tem coordenadores, eu tenho especialistas em genética, igual a gente fazia nos tempos passados. Em cada unidade eu tenho uma pessoa que eu falo que vive genética 365 dias por ano, 24 horas por dia. Esses profissionais suportam as nossas equipes só com genética. Da semente de milho, se eu começar a vender semente de abobrinha, a responsabilidade é dele. Ainda não vendemos, né? Mas da semente de milho ao mix de cobertura, eu tenho especialista em cada loja para suportar a nossa equipe. Nós temos especialista para suportar a parte de nutrição, né? Em cada unidade nós temos especialista para suportar a parte de nutrição, suportar a equipe e os nossos clientes. Por isso que a venda é mais corpo a corpo, é mais personalizada, sabe? Perfeito, perfeito. Podcast Academia do Agro. Vô Neymar, nós estamos hoje há mais de 2 anos da pandemia. Para você, hoje o que fica na tua mala, o que não fica, o que de novo você colocaria nela em função da pandemia? Bom, tem 2 ambientes, né? Profissional e pessoal, né? Profissional, a gente... Cara, quando a pandemia chegou, nós falamos, e agora? Igual o cachorro que cai de mudança, né? E agora? Para que lado que eu corro, né? Aí nós falamos, cara, vamos aproveitar o seguinte, a oportunidade. Nossos clientes, como sempre foi o nosso objetivo, atender consultivamente. Vamos trabalhar, porque ainda bem que o agro não foi obrigado a parar também, né? Por regulamentação governamental, o agro não foi obrigado a parar, isso foi importantíssimo. E nós partimos para as nossas soluções, oferecer para o nosso cliente o que a gente tem de melhor. Eu falo para a minha equipe que dentro desses barracões aqui está tudo lotado de produto, não tem nada que é ruim para vender, eles têm que ser bem aplicados, né? Nós nunca trabalhamos com mercadoria que não tivesse boa aplicação, então o meu pessoal de campo tem que ser especialista em recomendar o que nós temos para vender, né? Que seja para milho, que seja para soja, que seja para feijão, que seja para girassol, sorgo, o que for. Nós temos que ser especialista e para isso a gente treina muito as nossas equipes. Nesse momento a gente deixou de treinar presencial, mas treinamos pela mídia, né? E assim foi, cara, a gente foi fazendo o que sabe fazer, procurando fazer o melhor. E, Valdir, eu não vou dar números aqui, porque isso vai ser divulgado, né? Mas nós crescemos bastante. Nesses 2 anos de pandemia foram os momentos que nós mais crescemos em faturamento e em reconhecimento do mercado, sabe? Sem explorar de maneira nenhuma o nosso negócio, o nosso cliente, porque não é esse o nosso caminho, nós crescemos bastante, graças a Deus. Agora, pelo lado pessoal, né, cara, eu tive um problema muito sério com esse Covid aí, a gente já falou sobre isso, e isso faz a gente mudar a cabeça, valores, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada às pessoas, né? Eu gosto de lidar com pessoas, com os meus profissionais, com os meus familiares, com os meus amigos. E essa pandemia me trouxe, essa doença que eu tive, que quase me matou, mas graças a muita gente rezando e pedindo a Deus, Deus me permitiu mais uma vida. Isso me trouxe o seguinte: nós temos que fazer sempre o melhor pelo próximo, porque a gente passa aqui nesse plano só uma vez, sabe? Eu não sei se a gente vai voltar depois, mas se a gente tiver que voltar depois, a gente tem que voltar com a passagem de classe executiva ou de primeira classe. Não podemos voltar lá na cozinha, não, porque senão pode ser ruim, né? Mas assim, eu sou católico, tenho um conhecimento espírita e eu sempre levei minha vida por esse lado, sabe? Eu sou feliz com essa maneira. E depois que eu saí
desse problema de saúde meu, agora já tem 13 meses que eu nasci de novo, eu tenho procurado ajudar muita gente, tenho conseguido ajudar muita gente de todas as maneiras que você pensa, que seja psicologicamente, que seja financeiramente. Eu preciso deixar alguma coisa aqui, porque Deus me deu o que eu tenho de mais valor, que é a minha vida, né? Entendi. Bom, Neymar, falando da sua jornada profissional, qual foi o pior momento dela? E o principal, o que você fez para superá-lo? A Espaço nasceu em 2000, né? Dia 1º de agosto de 2000. Em 2003, 2004, a safra plantio 3, colheita 4, veio a crise da ferrugem. Eu falo que a Espaço Agrícola não tinha nem a meia, quanto mais o pé de meia para suportar aquela crise daquela época. Aquela pancada. Aquela foi de limpar o mercado, tirou muita revenda do mercado, tirou muito agricultor do mercado, e com a ajuda dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, do nosso time, nós superamos aquela crise de 2003, 2004, e eu falo que nós investimos mais do que um curso em Harvard, sabe? Carlos, podia ter ido para Harvard, hotel 5 estrelas, estudado 5 anos, que a gente não tinha gasto tanto quanto nós perdemos financeiramente naquele momento. Só que a escola foi muito valiosa, sabe? Nós aprendemos com as dificuldades a trabalhar. E desde então a gente vem se profissionalizando. Eu falo assim, a gente era vendedor quando nós montamos a Espaço Agrícola, nós não éramos administradores, né? Aí, com aquela crise, nós tivemos que nos tornar, além de vendedores, administradores. Contratamos uma consultoria na época que nos ensinou muita coisa, e a gente vem sempre estudando e aprendendo e aprimorando e juntando pessoas boas do nosso lado, e tanto como os nossos profissionais, como os nossos clientes, né? E a Espaço Agrícola hoje é uma empresa bem bacana, bem sólida, sabe? Bem administrada. Ô, Neymar, e dentro dessa mesma pergunta, mas assim, ela é diferente também. O que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Se eu estivesse começando hoje novamente, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria tudo o que eu estou fazendo hoje. Porque eu já tinha adquirido aquela experiência, né? Nós tínhamos, na época lá de Cargill, nós tínhamos um mentor, era o seu Adílio Vitarelli. Não sei se você chegou a conhecer ele naquela época que você estava na semente. Seu Adílio Vitarelli, eu falava para ele assim, seu Adílio, o senhor não pode morrer e levar todo o seu conhecimento. Precisava ter um chip para poder sugar o seu conhecimento. E ele não escreveu um livro, você entendeu? Para deixar escrito, né? Tudo de bacana que ele tinha para transferir para todos nós, e ele transferiu. Mas ele deixou um discípulo, sabe? Você conhece bastante. Ele deixou o Paulo Garolo, que hoje está na Bayer, que é um cara que faz exatamente o que o seu Adílio fazia há 40 anos atrás. Então é o seguinte, Paulo é meu amigo, meu conhecido, a gente não trabalha mais defendendo as mesmas bandeiras, mas a amizade é a mesma, né? E o reconhecimento é o mesmo. Então, o que eu faria diferente do que eu estou fazendo hoje? Não, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque hoje a gente reconhece que está fazendo certo, sabe? Treinando a nossa equipe, trazendo cada um deles a se tornarem profissionais cada dia mais. A gente trabalha muito forte isso. Cada vendedor, cada pessoa do administrativo que está conversando com o meu cliente está representando a Espaço Agrícola. Então, eles têm que ser um pouquinho de nós, de mim, do Carlos, dos nossos outros sócios. Eles têm que levar lá na frente o nome da Espaço Agrícola igual as pessoas defendem qualquer bandeira. Eu sou patriota pra caramba, cara. Ali na porta das nossas lojas tem a bandeira do Brasil. E eu não abro mão disso, entendeu? Uma hora, se Deus o livre precisar, eu vou defender aquela bandeira lá com o meu sangue. E eu quero que meus representantes defendam a nossa bandeira, se preciso, com o sangue deles. Você
na minha pergunta de faria diferente se estivesse começando hoje, você diria que faria a mesma coisa, né? Com a vantagem que já ter passado pela experiência, é verdade. Mas e o que você está buscando para melhorar? Nós não estamos buscando muito, não, sabe? Nós estamos buscando defender a nossa posição. Hoje, aqui nessa região ao sul da BR-153, a Espaço Agrícola é a revenda mais importante, sem desmerecer os colegas, tá? Que eu respeito o trabalho de todos eles. Mas a Espaço Agrícola é a revenda mais importante. Então, eu preciso continuar sendo a revenda mais importante. Não por orgulho, por nada, não. É porque a gente precisa atender o nosso cliente bem, atender a nossa equipe bem. E a recíproca é verdadeira. Se a gente consegue fazer as coisas caminharem da maneira correta, a recíproca também será verdadeira. E tem sido assim. Entendi. Viu? É algo como assim, ser parceiro sim, mas precisamos ser também protagonista, mais do que nunca protagonista. No nosso quadro de missão, visão e valor, nós temos que ser protagonistas dos resultados dos nossos clientes. Exatamente. Perfeito. Faz parte do nosso quadro de visão, missão e valor. Bacana. Vanemar, um conselho para esses nossos colegas nesse imenso agronegócio brasileiro. Eu sempre digo, se conselho fosse bom a gente vendia, mas vindo de pessoas experientes, com certeza vai ser muito bem recebido. O ano passado, em plena pandemia, eu fui convidado para participar de um workshop aqui da faculdade, sabe? Eu nem formado eu sou técnico agrícola, eu não tive tempo de estudar mais. Mas o professor Alzair Pontes aqui, que é meu amigo também, falou: Vanemar, eu queria ver a sua experiência passar para os meus alunos. Aí ele fez essa mesma pergunta que você fez agora. Respondi para ele da seguinte maneira: vocês jovens profissionais, independente da profissão que seja, mas estou me referindo ao agro, não peçam emprego por WhatsApp. Não mande seus currículos por e-mail. Primeiramente, pega o telefone e liga para o seu interlocutor, se apresente, fale quem é. Se você não puder ir lá presencialmente, pega o telefone, se apresente, porque a primeira impressão é a que fica, cara. Eu recebo inúmeros currículos aqui por WhatsApp, eu nem dou atenção. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais, mas os profissionais precisam ser mais inteligentes, até para conquistar o primeiro emprego, porque a primeira mercadoria que a pessoa vende é ele mesmo, né? Senão ele não vai dar conta de vender nada. Nossa, eu fico com dó dos profissionais que me mandam currículo por WhatsApp. Se apresente, porque você vai ganhar muitos pontos na fila, porque todos aqueles que mandaram o WhatsApp vão ficar para o final da fila, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui na Espaço, Valdir, a gente tem uma escolinha, sabe? Nós formamos muitos profissionais aqui que começaram conosco no nosso tradicional dia de campo, que esse ano vai ser o 13º ano seguido, dia 3 de março agora. Você está convidado e quem estiver nos ouvindo também está convidado, né? Bacana, obrigado. Nós temos profissionais aqui que são excelentes profissionais, vendedores ou em outras áreas, que começaram lá nos últimos anos de faculdade, treinando lá junto com a gente, ajudando a fazer o dia de campo, desbastando, arrancando erva daninha, pulverizando, controlando lagarta, pulverizando contra a doença e etc. E lá dentro eles viraram vitrine das empresas fornecedoras nossas, que não são poucas. Esse ano, para você ter uma ideia, são 24 expositores que nós temos aqui. Então, aquele menino que está lá começando lá, ele está sendo enxergado pelas empresas, não só pela Espaço Agrícola, por uma universidade de fornecedores, e muitos deles hoje continuam conosco, outros já foram para o mercado, mas a gente tem esse orgulho de falar que nós formamos bons profissionais aqui. Mas o primeiro, você pediu o primeiro, não foi? Foi. Talvez seja o primeiro talvez quase que o único. Não se apresente por WhatsApp, pelo amor de Deus. Ótimo. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica, mas ela tem a hora de ser usada, né? Ela é fantástica para você compartilhar informações, você compartilhar conhecimento, para você compartilhar impressões, tá, tudo bem.
mas para você compartilhar você mesmo, nada do que um tete-a-tete, né? Nada como um contato pessoal. Tá certinho. Contato pessoal, né? Na pior das hipóteses, consiga um momento para conversar com a pessoa por telefone, né? É verdade. Mas não por mensagem de voz também, é a mesma coisa de mandar mensagem de currículo por WhatsApp, né? Grande Valdemar, gostaria de deixar um grande abraço, novamente meu agradecimento pela sua participação, transmita ao Carlão aí também um forte abraço, farei o possível, como já comentei contigo, estarei com vocês na quinta-feira, sucesso no 13º evento da Espaço Agrícola. E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Bom, o meu contato nunca mudou, né? O meu telefone é 649-9961-0208 e pela página do Facebook e Instagram da @Espaço Agrícola, né? Nós estamos nas redes sociais também. Que bom. Valdemar, apesar de tudo, todos esses seus contatos estarão também na descrição do episódio do podcast, assim que ele for ao ar. Então também as pessoas podem consultar lá, fazer uma pesquisa, rapidamente vão obter o seu contato. Fica meu abraço, meu agradecimento e até a próxima. Alô, Valdir, espero ter contribuído e te agradecer por ter lembrado de mim, da nossa empresa, né? E dizer que, cara, a gente faz aqui e deixa aqui o que a gente fez, né? Se você não fez nada, você não vai deixar nada. Se você fez alguma coisa, um legado você vai deixar. E é isso que a gente trabalha, né? Trabalha pela sobrevivência, mas também pelo prazer, né? Trabalhe fazendo o que gosta e nunca vai estar trabalhando, né? Disse tudo. Grande abraço, amigo. Realizar um prazer. Fica com Deus. Deus abençoe seu trabalho, que é muito digno e muito bonito. Muito obrigado. Parabéns, Valdir. Te agradeço. Fica com Deus. Fica com Deus. Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, meu nome é Luiz Fernandes Goda e sou da LFZ Consultoria. Hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre algo bastante interessante, né? Sobre treinamentos, né? Principalmente treinamentos ligados aí à nossa área comercial, né? De insumos agrícolas, que é onde me dediquei aí praticamente a vida toda, né? Com 36 anos de mercado, dos quais 16 trabalhando nessa área comercial. O que eu tenho para dizer para você é que a gente é como um produto, como talvez um celular, uma TV, um carro, né? A gente tem várias fases da nossa vida. E uma das fases a gente pode falar que é a fase de lançamento. Fase de lançamento, tudo brilha, né? Tudo é novo. Eu lembro quando eu entrei numa empresa chamada ainda Ciba-Geigy, que é a Syngenta de hoje, né? Depois de muitas fusões aí, eu ia fazer reunião no hotel Copas Verdes em Cascavel. Era um hotel novo, lindo, maravilhoso. E à noite eu falava para a mãe assim: mãe, você precisa ver. Eu ligava para ela, né?
só tipo de bolo tem uns 5 tipos lá, mãe. Por quê? Porque a gente vinha de família simples e acabava deslumbrado com aquilo, então tudo brilhava. Eu estava na fase de lançamento e era a fase onde eu tinha que iniciar a trazer conhecimento para dentro de casa. Depois dessa fase, vem a fase que a gente chama de crescimento. E na fase de crescimento, ela é uma fase que você vai ter que trazer muito mais conhecimento para dentro de casa. As coisas param de brilhar um pouco como brilhavam na fase de lançamento, porém, você tem que acelerar o conhecimento, você tem que acelerar os estudos, você tem que treinar, você tem que se capacitar ao máximo. Para quê? Para poder atender a necessidade do seu cliente, que está ávido por conhecimento, por informações. E aí a gente entra numa terceira fase, né, que eu digo que deveria ser a fase mais longa da nossa vida, seria a maturidade, né? Na maturidade, a gente vai começar a devolver para a nossa empresa tudo aquilo que ela investiu em treinamento na gente, tudo aquilo que a gente estudou, todo o conhecimento que a gente tem, a gente vai devolver para ela em resultado. Quando a gente colocar todos esses benefícios que a gente tem para atender a necessidade do consumidor final, que para nós, na grande maioria das situações, é o agricultor, ele é o nosso ponto final, né? Então, você começa a devolver tudo isso, trazendo resposta, fazendo metas, evoluindo profissionalmente, galgando novas etapas aí dentro da própria empresa sua, né? Galgando posições. E tem um detalhe, você não pode parar de estudar, porque se você parar de estudar, vai vir um menino novo estudando e vai te atropelar. O mercado é muito dinâmico, as coisas evoluem demais. Há pouco tempo atrás, 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim, a gente fazia relatório em máquina de escrever Olivetti. Hoje, né, a geração 5.0 está aí. Mas a gente também não pode esquecer, né, de fazer um feijãozinho com arroz bem feito, né? Mas, né, essa fase da maturidade, ela vai ser tão longa para você, dependendo do tanto que você estuda e adquire conhecimento para atender a necessidade do seu cliente. Agora, se você parar e você achar que você é tão bom que não precisa mais treinamento, você está entrando numa fase derradeira, né? A gente chama de declínio, né? Você está entrando no declínio, você começa a não ser mais o preferido, o agricultor começa a não querer mais conversar com você, e sim querer conversar com aquele que tem mais conhecimento. E sabe qual é a próxima fase depois do declínio? É a morte, é você sair do mercado. Então eu não queria que você saísse do mercado. Quando pergunto para mim, Esgoda, você vai trabalhar até quando, cara? Até que idade? Moçada, eu vou trabalhar até morrer. Talvez um pouco menos, mas o trabalho dignifica o ser humano e também é algo que me dá muito prazer. Eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. Então eu vou continuar trabalhando sempre, vou procurar estudar sempre para alongar a minha fase de maturidade ao máximo possível, porque eu não quero passar pelo declínio. Eu quero um dia ir direto da maturidade para a morte. Espero que demore. LFZ Consultoria, Luiz Fernando Esgoda. Até a próxima. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!